Vamos orar? Pergunta assim para o seu vizinho. Não pergunta não. Tem pastor, que bom pastor, obrigado. Deus fala, pastor, obrigado, eu não queria perguntar. Já perguntei, tem gente que não gosta, eu sei, tem hora que é chato mesmo. Mas é bom que ajuda a gente a acordar. Pastor, tem coisa espiritual quando você fala para falar para o irmão do lado? Não, é só didática. Para poder ajudar, às vezes está muito distraído, está pensando na pizza após o culto e tal, de repente numa dessa ajuda, volta para o culto, é verdade o culto, meu Deus do céu, estou aqui, aleluia. Então, que nós possamos abrir para aquilo que Deus queira mover e derramar nas nossas vidas. Mas uma pergunta que eu deixo para nós aqui é: o que nós estamos atraindo para as nossas vidas? O que eu e você estamos atraindo para as nossas vidas? Que nós possamos estar sensíveis àquilo que Deus vem para liberar, àquilo que Deus vem para mover de forma poderosa e sobrenatural. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por esse culto, por esse momento, por essa oportunidade. Obrigado pelo teu cuidado, obrigado pelo teu favor, obrigado pela tua direção. Obrigado, Senhor, por cada parte que nós tivemos aqui nesse culto, mas nós estamos aqui agora para receber a Tua palavra, sabendo que é a palavra de Deus, que pode trazer mudança, pode trazer transformação, pode trazer direção para as nossas vidas. Nós repreendemos todo o ataque das trevas, todo o peso satânico e maligno, trazendo cansaço, sono, distração, peso ou distração agora, cancelado seja em nome de Cristo Jesus. Aqui no Ministério Infantil, Juniores e Teens, declaramos poder do Senhor, presença do Senhor. Satanás e seus demônios, que em nome de Cristo Jesus vocês batam em retirada desse lugar, vão para o abismo, para onde Jesus Cristo determinou. Mas o que nós clamamos aqui nesse lugar é o poder de Deus, é a presença do Senhor, é aquilo que Ele tem preparado e reservado para as nossas vidas. É assim que nós oramos e cremos. Usa a minha vida mais uma vez, para que seja feita a Tua vontade e não a minha, o Teu querer e não o meu. É assim que nós cremos e oramos em nome de Jesus, amém e amém. Amada igreja, nós estamos então na nossa série de mensagens falando sobre aprendermos a terminar bem. Nós demos uma pausa no domingo passado, porque nós entramos no culto do Dia dos Pais, que muitas pessoas depois vieram falar comigo que foi precioso, que foi tocado, foi maravilhoso, e glória a Deus por tudo isso. Que Jesus continue à frente, nos guiando e nos conduzindo poderosamente. Porém, nós vimos ali que nós chegamos num ponto aonde Deus agora, após rejeitar Saul, Ele envia Samuel até a casa de Jessé, para poder ungir um dos filhos de Jessé. E nós vimos que foi ali Davi ungido, Davi, o menor da casa, aquele que era o menor, estava no campo, nem para reunião com o profeta no começo foi chamado, estava lá no campo fazendo o que tinha que fazer. E para mim, eu posso falar uma coisa para vocês, Serginho, só vê se não está muito alto com o pessoal aí, por favor, obrigado. E sabe o que eu acho interessante aqui? Para mim, esse é um dos momentos que eu vejo na Bíblia que são incríveis. E sabe por quê? Deus é especialista em levantar improváveis. Eu vou falar mais uma vez que uma galerinha tomou posse, mas vamos ver se o resto toma posse. Deus é especialista em levantar improváveis, meu irmão. Deus é especialista em olhar aqueles que talvez muitos falavam: esse aí não vai dar em nada, essa aí já era, esse aí está quebrado, falido, olha a família, olha o que aconteceu, olha o que foi, olha o que passou. Mas o nosso Deus é especialista para levantar os improváveis, aqueles que ninguém podia imaginar, mas é um Deus de maravilhas que pinça, tira. Eu tenho um plano para você, eu tenho um propósito para você, eu tenho algo para tua casa, eu tenho algo para tua vida. Ainda que muitos acham que você é alguém que está perdido, fadado ao fracasso, eu falo para você que não. Eu gerei você com um propósito, eu gerei você com uma missão, e prepare para viver aquilo que eu tenho para você em nome de Jesus, aleluia. Então aqui eu e você somos improváveis aos olhos de muitos, mas aos olhos do Pai somos aqueles que disseram sim para o que Deus quer mover nessa terra, aqueles que disseram sim para o que o Senhor quer operar de forma poderosa e sobrenatural, aleluia. Cadê os improváveis aqui? Deixa eu ver, meu irmão. Todos nós estávamos perdidos em nossos pecados e delitos, não tinha nada para gente, mas a graça dele nos alcançou, a graça dele nos tocou. E hoje é a parte mais incrível que eu amo na Bíblia. Nós temos o privilégio de ser chamados filhos
filhos de Deus. Meu Deus do céu, filhos de Deus. Antes éramos inimigos de Deus, mas hoje você e eu que recebemos Jesus como o Senhor da nossa vida, nos rendemos totalmente a Ele, nós somos chamados filhos de Deus. Cadê os filhos do Senhor? Dê uma salva de palmas a Ele bem forte se você tomar posse disso, aleluia. Mas agora, depois de ungir Davi, naquele cenário, naquele momento, o improvável Davi brincando agora com seus 3 pelinhos no peito, há uma grande discussão, a gente chama de uma forma mais bonita, tá? Há uma tensão teológica, existe uma guerra, existe uma luta, tal, de qual que mais ou menos era a idade dele. Uns falam entre 15 e 20, outro 15 e 25, mas ele estava nessa faixa etária, podemos dizer assim, ali já entre seus 15 e 20 anos, foi ungido, separado. Mas agora interessante, meu irmão, aquela cena foi uma cena tão forte, porque ele foi ungido como o rei de Israel. Só que o cara voltou para o campo. O cara não foi para o palácio. Então eu e você temos que entender uma coisa que é super importante. Tem promessas, meu querido, que nós vamos ser preparados para poder pisar nela. Tem promessas que nós seremos preparados, forjados para poder pisar nela. Nós somos uma geração imediatista, nós queremos agora, que já vai, me coloca lá, hashtag Deus mudou minha vida, fui de arrasta para a glória, aleluia, foi bem, está legal, está maravilhoso, mas na verdade quando você vê, tem um processo, tem um trabalhar de Deus, e nós temos que entender isso, que nós possamos ser uma geração que está firmada no Senhor. Ele tem promessa, Ele tem palavra, mas eu vou aprender a viver os processos. Eu posso ouvir um amém, igreja? Então grava isso na sua vida. Deus tem promessa? Tem, mas para pisar na promessa tem o processo. Muitos de nós queremos a promessa, mas nós não queremos o processo. Mas é o processo que trabalha e forja a gente, para a gente poder pisar e viver a promessa, em nome de Jesus, aleluia. Só que o texto vai dizer o seguinte, que Samuel, depois que ungiu Davi, ele foi para Ramá. E aí entra um texto que eu queria trazer algo para a gente hoje aqui. 1 Samuel 16, 14. Depois que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, um espírito mau vindo da parte de Deus o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau enviado de Deus está atormentando o Senhor, o rei. Por isso mande que estes seus servos, que estão em sua presença, busquem um homem que saiba tocar a harpa. Assim, quando o espírito mau enviado por Deus vier sobre o Senhor, o homem dedilhará a harpa e o Senhor se sentirá melhor. E Saul disse a seus servos: então procure um homem que saiba tocar bem a harpa e traga-mo para cá. Um dos moços disse: conheço um filho de Jessé, um belemita que sabe tocar a harpa. Ele é forte, valente, homem de guerra, fala com sensatez, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Até aqui. Aqui é um dos momentos bem delicado, e aqui eu vou falar para vocês que, como eu disse aquela hora brincando, mas é real, existem muitas tensões teológicas com relação a esses textos. Principalmente quando o texto fala que aqui um espírito enviado da parte de Deus, como se Deus tivesse enviado aqui, na verdade, um espírito maligno, um espírito mau, que atormentava. Então o que eu acredito, o que eu creio é que Deus permitiu. Porque, meu querido, quando eu e você tomamos decisões na vida, nós temos que entender que muitas vezes nós podemos atrair aquilo que é de Deus ou aquilo que não é. E o nosso Deus é o Deus que está no comando de tudo e controla tudo. Posso ouvir amém, igreja? Ele está no controle de tudo e faz tudo. Então nada acontece sem permissão de Deus. Então para mim aqui eu vejo que Saul, por decidir tomar um caminho que nós vimos aqui, que não foi legal, que não foi bacana, ele teve um começo bom. Quem lembra do começo dele? Vocês viram, começou bem, o Espírito Santo veio sobre ele, foi ungido o primeiro rei, foi tocado, começou, mas infelizmente, Saul decidiu tomar um rumo completamente fora do que Deus tinha para a sua vida. E nós vimos aqui que ele desobedeceu ao Senhor, não apenas uma, mas algumas vezes, ele desobedeceu ao Senhor e as consequências vieram. Então agora nós vimos também que o Espírito saiu de Saul, o Espírito de Deus saiu de Saul, e agora você vê que Deus permite, ao meu ver, tá? Um espírito maligno que o atormentava. Então você vê no versículo 14, depois que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, um espírito mau vindo da parte do Senhor o atormentava. Meu irmão, aqui fala realmente de algo que vinha. Eu não sei quantos de vocês já assistiram a série Casa de Davi. Quem assistiu já a série Casa de Davi? Meu irmão,
tem a licença poética, nós temos que entender que rolou todo um romance, Davi com Mical, ai meu Deus e tal, mas nós vemos na Bíblia não tem isso, mas tem a licença poética. Mas meu irmão, eu vou te falar, o negócio foi sério. Quem não assistiu, assista se você tiver oportunidade. Estou esperando sair a temporada, mas foi muito bom que você consegue visualizar momentos como esse. Você vê como Saul ficou atormentado, o espírito maligno vindo sobre ele, ao ponto das pessoas enxergarem que ele estava em tormento. Então o cara estava com algo na vida dele, pesando, complicadíssimo, o que ele estava vivendo na vida dele. E aqui, queridos, eu queria ter algo e trazer algo para nós. Claro, com muito cuidado, para não fugir daquilo que a Bíblia fala e também não fala, mas nós podemos ver que as atitudes de Saul atraíram para a vida dele aquilo que não era de Deus, aquilo que era ruim, que hoje o atormentava, que hoje pesava, que hoje trazia complicações. E se nós pensarmos, Deus nunca quis isso para ele, Deus nunca quis o pior para mim e para você. Nós não vemos isso, eu não consigo ver nenhum texto Deus falando assim, eu tenho o pior para vocês. Nós já vimos aqui, Jeremias é usado como boca de Deus, os planos do Senhor é maior, é grande, é poderoso para mim e para você, em nome de Jesus. Quem crê nisso? Toma posse. Então Deus tem planos bons? Tem. Deus tem plano extraordinário? Tem. Só que infelizmente nós temos que entender que as nossas decisões podem fazer com que a gente viva esses planos bons, maravilhosos ou não. E Saul, infelizmente, pelas decisões que ele acabou tomando, ele chegou num ponto agora, onde há um espírito na sua vida, onde tem algo que infelizmente está atormentando a vida dele. E aqui, amada igreja, eu quero ter com muito cuidado, poder passar algo para vocês. Nós estamos hoje fazendo parte de uma época, de um momento como o corpo de Cristo, que nós temos que tomar muito cuidado. Porque eu sei que existem os exageros, eu sei que existem pessoas que acabam indo fora do que a Bíblia diz, e nós não podemos caminhar debaixo disso, nós temos que caminhar debaixo daquilo que a palavra tem. Porém, nós estamos chegando num ponto que é onde, meu querido, praticamente quando você vai falar de mundo espiritual, você vai falar de demônio, você vai falar de céu e inferno, você vai falar de algumas coisas que são questões espirituais, dons do Espírito Santo, já está virando quase que uma coisa que, tipo assim, não é muito real, depende do ponto de vista. Mas eu e você temos que entender o seguinte, nós fazemos parte de uma geração e de uma igreja que é pentecostal. Nós cremos no Espírito Santo, posso ouvir amém? Acabamos de passar por um congresso de batalha espiritual e intercessão, que nós cremos naquilo que Deus tem, biblicamente. Então tem guerra, tem batalha, nós cremos em céu e inferno, nós cremos que tem que estar com Jesus até o fim, a salvação é somente através de Jesus, não tem outra salvação a não ser através de Jesus, é pela graça, mediante a fé, e isso está muito claro para a gente. Só que hoje nós temos que tomar muito cuidado, meu querido, que nós chegamos num ponto onde a galera não acredita nem mais nisso. Por exemplo, estávamos uma vez em Foz do Iguaçu, teve a guerreira ali, que Deus abençoe. Estávamos lá em Foz do Iguaçu e um culto começando. E de repente começamos a falar do reino de Deus, de repente como se eu vi uma risada. Na verdade não era uma risada, para mim eu achava que era uma risada, de repente foi um grito. A hora que eu vi, bem na minha frente, começou a torcer. Já começou a virar. Os diáconos ficaram olhando, tipo o que era. Aí glória a Deus, a pastora sangue nos olhos, né, cheia do Espírito Santo, já bateu o olho e falou, é bicho, vamos lá pegar. Aí uma mina começou a visitar, nós fomos ver, era visitante na igreja. Falei, Senhor amado, já tocou. Fomos lá, conversamos, tal, vimos o que está acontecendo, manifestou e tal, não sei o que, oramos, tudo certinho. E de repente começou a passar por outras situações, mas ela foi em outra igreja depois, na semana. E nessa que ela foi em outra igreja, a amiga dela que estava com ela no culto ligou para a gente, por favor me ajude, porque nós fomos em outra igreja, e também aconteceu com a minha amiga, e colocaram uma camisa de força nela e foram internar ela no hospital. Eu falei, não, mas não é isso não, é bicho mesmo. Então tem gente que não acredita, e tudo bem, cada um fique à vontade, mas nós cremos que as coisas são reais. Posso ouvir amém, igreja? Pô, pastor, você vai falar disso hoje? Não se preocupe, eu não vou falar disso, vai ser bem tranquilo. Não, pastor, tá bom, obrigado, só para ajudar. Mas aqui, nós temos que entender que hoje nós não podemos ser inocentes e cairmos no engano de muitos que infelizmente, ao nosso ver, tá, tem caído,
achando que as coisas do mundo espiritual é papinho furado de crente que não estuda a Bíblia. Queridos, nós temos que olhar para a palavra de Deus e pensarmos, por exemplo, o próprio Senhor Jesus, ele foi tentado por Satanás. O inimigo veio no cangote dele, fazendo com que ele viesse cair e derrubar. Você vê muitas questões, você vê Pedro falando, o vosso inimigo é como um leão que está ao vosso derredor. Está ao derredor, ele quer uma oportunidade. Então nós sabemos que existe uma guerra, uma batalha com relação a isso. Onde eu quero chegar é, o mundo espiritual ele é real. E agora nós temos que entender que as atitudes que nós temos hoje pode atrair o que é divino ou o que é demoníaco para a nossa vida. Nós temos que pensar que existem atitudes que nós tomamos que podem trazer aquilo que é de Deus ou aquilo que não é de Deus. Então nós não podemos ser inocentes, achar que isso não é real. Só que há uma grande diferença. Se nós olharmos, por exemplo, Deus não invade a vida de ninguém, já o outro lado invade. Deus não invade a vida de ninguém. Deus, você vê Jesus na igreja dele, lá em Apocalipse. Eu estou à porta e estou batendo. Se alguém abrir a porta, eu vou abrir e vou entrar com vocês. Porém, por outro lado, você vê que o inimigo não pede licença, ele simplesmente invade. Então eu e você temos que pensar o seguinte: existem atitudes que nós tomamos que pode atrair aquilo que é divino ou aquilo que não é divino, aquilo que infelizmente não vem da parte de Deus. Agora, quando nós olhamos aqui, nós podemos ver que Saul chegou num ponto que ele atraiu para a vida dele aquilo que infelizmente não era de Deus. Ele chegou num ponto agora, ele está sendo completamente atormentado, um peso vindo sobre ele, uma situação complicada que ele está passando, enfrentando, e isso é algo que eu e você precisamos entender. Nós precisamos trazer para as nossas vidas. Sabe por quê, queridos? Primeira coisa que você tem que entender na sua caminhada com Jesus: não existe campo neutro. Eu já vi gente falando para mim: pastor, tem campo neutro. É como se fosse assim, ó, aqui tem o dia de Deus, aqui é o que é o maligno, pastor, eu estou no meio. Não existe campo neutro. Não existe. Ou eu estou de um lado, ou eu estou de outro. Ou eu estou com Jesus, ou eu não estou com Jesus. E eu vou te falar que quem falou isso foi o próprio Jesus. O próprio Senhor Jesus disse em Mateus 12:30, no momento onde começaram a acusar ele de estar endemoniado, aí ele começa a vir com uma resposta onde ele diz assim: quem não está comigo, vocês estão conseguindo entender o que ele está falando ali? Vamos ler? Quem não está comigo, opõe-se a mim. Gente, dá para entender que é muito claro isso, sim ou não? O que ele está falando? Quem não está comigo, está contra. Ele não está falando, quem não está comigo, ó, então fique à vontade, fica bem de boa, tem um campo neutro aí, você pode escolher. Não, Jesus é muito claro e direto. Ele fala assim, ó: quem não está comigo, opõe-se a mim. Quem não trabalha comigo, na verdade trabalha contra mim. Então aqui esse texto me mostra que não existe campo neutro. E isso nos faz entender e pensarmos o seguinte, queridos, que nós precisamos pensar muito bem que lado que nós estamos. Nós temos que pensar muito bem como que nós temos vivido a nossa vida. Então aqui eu sei que muitas vezes hoje nós vemos pregações que falam: não, Deus é de boa, é amor, todo mundo está com Ele e tal. Só que Jesus está dizendo: galera, quem não é comigo é contra. Quem comigo não ajunta, espalha. Então Ele está realmente ali, meu querido, trazendo com muita clareza e direção o que Ele espera daqueles que estão com Ele. E a pergunta que fica para nós é: de que lado que nós estamos? Nós estamos com Jesus ou nós estamos contra Ele? Eu não sei você, mas eu e minha casa decidimos estar com o Senhor Jesus. Eu e minha casa decidimos estar com Ele, caminhar com aquilo que é dEle, que a palavra dEle venha na minha e na sua vida. Então que em nome do Senhor Jesus, eu e você possamos nos render completamente a Ele, e os nossos familiares que não se renderam ainda, que o Senhor Jesus toque com a graça dEle, que eles possam se converter, eles possam se render, eles possam receber essa verdade e caminhar debaixo da palavra do Senhor. Quem crê, dê uma salva de palmas a Ele bem forte. Mas agora, sabendo que o campo não é neutro, nós devemos responder para nós uma pergunta que é interessante: o que nós temos atraído para as nossas vidas? Sabendo que o campo não é neutro, nós temos atraído o quê? Se não é neutro, Jesus falou: quem está comigo, está comigo, quem não está comigo é contra. Então o que nós temos atraído? E aqui eu acho muito interessante, e aqui eu vou tomar muito cuidado de poder falar, porque nós temos que entender que existem atitudes que nós tomamos que infelizmente não agradam a Deus.
E se não agrada a Deus, significa que nós estamos talvez atraindo para a nossa vida coisas que podem muitas vezes arrebentar com a gente. Paulo vai dizer um texto que eu acho muito interessante. Ele vai falar em Efésios capítulo 4, versículo 30. Ele vai dizer assim, ó: e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então o apóstolo Paulo, ele traz essa expressão, entristeçam. Aqui, quem fez o seminário dos dons, nós já explicamos e falamos, nós cremos que o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo pensa, o Espírito Santo tem vontade, o Espírito Santo aqui também tem sentimentos, ele se entristece. É uma forma de falar com que ele muitas vezes olha para as atitudes que nós estamos tendo e infelizmente ele não se agrada, ele se entristece. Então aqui o Espírito Santo se relaciona conosco e as nossas atitudes podem afetar essa relação, se ele vai se alegrar ou se ele vai se entristecer. Então Paulo fala de comportamentos que não combinam com uma vida que foi transformada. Ou seja, Paulo está falando de um comportamento de alguém que se diz cristão, que precisa olhar para a sua vida e ver muito bem o que ele tem, o que ele está fazendo, como ele está lidando com a vida dele, o que ele está fazendo, quais são as escolhas que ele tem feito, quais são as atitudes que ele tem feito. Nós vemos um Saul, chegou num ponto agora que está tão delicado, mas ele chegou aqui por causa das escolhas que ele fez. Ele começou a atrair para a vida dele aquilo que infelizmente não era para atrair, e ele chegou nesse ponto que nós vimos aqui agora. Mas talvez venha a pergunta: pastor, como que eu posso entristecer o Espírito Santo? Talvez é uma pergunta que a gente pode olhar e ver aqui. Aqui é muito interessante, meu querido. Por quê? Porque nós poderíamos falar de muitas coisas. Por exemplo, alguém que mente, você acha que está deixando o Espírito Santo feliz ou triste? Quando nós mentimos, nós entristecemos o Espírito Santo. Nós temos que pensar que a mentira, quando vem, a Bíblia é muito clara. Quem que é o pai da mentira? Ele, o bicho. E se eu e você, nós estamos mentindo, a pergunta que fica para nós é: o que nós estamos atraindo para a nossa vida? O que nós estamos atraindo para um cenário? Alguém que mente, por exemplo, na empresa, alguém que mente nos negócios, o que ele está atraindo? Com certeza não é aquilo que é de Deus, que o Espírito Santo é até triste com a atitude que ele está tendo. Puxa, filho, não esperava isso de você, eu esperava de você um posicionamento, esperava de você melhor. Você está mentindo, você não está atraindo aquilo que é divino, está atraindo aquilo que infelizmente não é bom. Quando alguém, por exemplo, fica com uma ira descontrolada, puxa, pastor, aí você pegou pesado. Meu querido, não tem nenhum problema quando você fica irado. Todos nós, a Bíblia fala: irai-vos e não pequeis. Então existe em nós ali, nós podemos dizer assim, um momento onde você fica irado com uma situação, com uma circunstância. Porém, nós temos que ver muito bem o que nós fazemos com essa ira. Eu já errei quando eu fiquei irado. Quem mais já errou quando ficou irado? Já errei, fiz caca, fiz errado, perdi perdão, foi mal e tudo mais. Então o problema não é ficar irado. Ficou irado, a Bíblia vai falar o seguinte: põe a cabeça no travesseiro, vai dormir, vai descansar, vai pensar muito bem, vai orar, vai buscar em Deus, depois você resolve. Porque cabeça quente não resolve nada, cabeça quente só piora o cenário. Mas agora aqui ele está falando de uma ira descontrolada, alguém está sempre irado, grita com todo mundo, grita com a casa, uma casa que vive na base do grito, vive na base do berro. Meu irmão, isso não é de Deus. Isso não é um ambiente que atrai a presença de Deus. Ah, pastor, mas lá em casa só funciona assim, na base do berro. Pastor, se a frigideira não voar, ninguém obedece. Nós temos que rever, alguma coisa está fora. Nós temos que olhar e falar: cara, está diferente. Não, pastor, meus filhos só funcionam assim. Peste, sai daqui. Meu Deus do céu, o sangue de Jesus tem poder. Nós temos que pensar como que nós temos vivido. Nós temos que pensar, queridos, que talvez as atitudes que nós estamos tendo, infelizmente, não estão agradando o Espírito Santo. Nós estamos entristecendo o Espírito Santo. Por exemplo, quando alguém fala palavras destrutivas, palavras baixas, palavrão, cara, quem se agrada dessas palavras com certeza não é Deus. Um crente que se diz crente, solta uns palavrão, fala uns palavrões e fala: cara, eu preciso mudar. Eu preciso falar: Espírito Santo, vem com aquela bucha da glória, esfrega minha boca, me ajuda, mexe no meu coração, mexe no meu interior, que essas palavras não saem mais da minha vida. Sabe por quê, meu querido? São palavras que não atraem aquilo que é de Deus. Ai, pastor, mas eu estou de cabeça quente, na hora é só para poder, para poder liberar. Então libera diferente. Como? Filho de Belial, me ajuda, Jesus. Praga do Egito, santo Deus, move agora, Pai. Troca. Cara, tem que mudar.
São coisas que nós temos que pensar na nossa vida e falar assim: chega, eu quero ter uma mudança na minha vida, eu não quero mais entristecer o Espírito Santo, eu não quero mais atrair aquilo que vai trazer desgraça. Alguém que vive falando palavras destrutivas, desgraça, que desgraça de vida, que desgraça de família, não aguento mais nessa empresa, que merreca de salário, que desgraça daquilo, esse não sei o que. Meu irmão, só derruba. O que ela está atraindo? Não está atraindo o céu para a terra, ela não está atraindo o que é divino, está atraindo aquilo que é destrutivo. Então que em nome do Senhor Jesus, a partir de hoje da nossa boca venham sair palavras de vida, venham sair palavras de bênção. Senhor, está difícil na minha casa, mas eu declaro que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Senhor, a empresa está delicada demais, meu Deus, está difícil, mas o Senhor vai mover de forma sobrenatural. O Senhor é o dono do ouro e da prata. Senhor, as minhas emoções estão chacoalhadas, então eu não vou dizer que eu sou uma peste de vida, eu não vou dizer que eu sou alguém que vai ver no engano, na roubada, não. Eu sou alguém marcado pelo precioso sangue de Jesus, e as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Não, tem guerra, tem luta, mas eu creio, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Por quê? O meu Deus está cuidando de mim, o meu Deus está movendo na minha vida. Eu quero atrair aquilo que é dele. Quem crê nisso, dê uma salva de palmas a ele bem forte. Pode dar mais uma pegadinha? Pode. Como você acha que o Espírito Santo fica com a gente quando a gente fofoca? Pastor, eu não fofoco, eu compartilho fatos, eu compartilho informações. Me ajuda. Queridos, como você acha que o Espírito Santo fica? Presta atenção nisso aqui. Como você acha que o Espírito Santo fica quando nós falamos mal de alguém? Como você acha que o Espírito Santo fica quando nós falamos mal, por exemplo, de um pastor pelas costas, de um líder pelas costas, de um irmão que serve com a gente pelas costas, para outra pessoa que você não está resolvendo nada, só está falando. Tá vendo lá mesmo, falou, isso aqui que absurdo, falou isso, falou aquilo, falou não sei o que, falou não sei o que lá. Meu Deus do céu, Jesus, eu te amo, aleluia. Aí o Espírito Santo: puxa vida, que difícil, hein? Me ajuda a te ajudar. O que nós estamos atraindo? O que nós estamos atraindo para as nossas vidas? Como que o Espírito Santo fica quando nós pecamos? Quando nós não perdoamos? E aqui o perdão, eu estou para trazer ainda sobre perdão para poder explicar, mas o perdão é uma ferramenta poderosa, podemos chamar assim, tá? De cura nas nossas vidas. Já vi gente que ficou enferma fisicamente porque não consegue liberar perdão, porque começa a afetar o físico. Como você acha que o Espírito Santo fica? O que nós atraímos? Alguém que retém o perdão vai atrair mais raiva, mais mágoa, mais angústia. Não vai atrair paz, não vai atrair alegria, não vai atrair aquilo que é de Deus. Então aqui nós temos que pensar que não entristecemos o Espírito apenas pelo que fazemos de errado, mas também pela maneira como escolhemos viver depois de termos recebido uma nova vida em Cristo Jesus. Nós entristecemos o Espírito Santo, e aqui não entristecer o Espírito Santo é viver de uma maneira coerente com aquele que habita em nós. Ele é santo. E nós temos que caminhar nessa santidade. Mas pastor, eu tenho os meus desafios, eu tenho as minhas lutas. Eu sei, eu também tive as minhas. Eu também tive os meus, aonde eu tive que ir para o joelho e falar: Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, me ajuda, eu não quero mais caminhar assim. Eu estou vendo que essas coisas que eu estou fazendo, ao invés de atrair aquilo que é de Deus, eu estou atraindo para a minha vida aquilo que não é de Deus, aquilo que é demoníaco, aquilo que é das trevas. Eu não quero mais isso. Então você e eu, nós temos que sair daqui hoje, essa noite, com entendimento: eu quero atrair para a minha vida aquilo que é de Deus, eu quero atrair para a minha casa aquilo que é de Deus, eu quero atrair para os meus negócios aquilo que é de Deus, eu quero atrair para o meu físico, para as minhas emoções aquilo que é de Deus. Eu não quero mais atrair aquilo que vai trazer tormento, que vai trazer peso, que vai trazer ruína, que vai trazer desgraça, que vai trazer peso. Eu quero atrair aquilo que é de Deus, porque aquilo que é de Deus é poderoso, é precioso,
maravilhoso, é extraordinário, é amor, é paz, é alegria que excede todo entendimento. Então que o Senhor venha mover na minha, na sua vida, em nome de Jesus. Pode aplaudir Ele mais uma vez se você quiser, aleluia. Então aqui Paulo vai falar que nós somos selados com o Espírito Santo para o dia da redenção. Ou seja, o Espírito Santo é aquele que marca o cristão como alguém que pertence a Deus e aponta para a redenção final. Ou seja, nós somos aqui, somos seguros em Cristo porque o Espírito Santo habita em nós. Mas nós não devemos tratar essa segurança como uma licença para vivermos de qualquer maneira. Então nós não queremos entristecer o Espírito Santo. Posso ouvir amém, queridos? Uma vez uma pergunta que fizeram: pastor, quando eu peco o Espírito Santo sai de mim? Eu não consigo crer nisso. Eu não consigo, puxa, pequei, o Espírito Santo saiu. Voltei. Pecou de novo, saiu. Eu não creio nisso. Pastor, tem algum ponto que o Espírito Santo pode sair? Existe uma discussão, vou falar de mais uma forma bonita, no meio acadêmico, onde as pessoas falam que quando a pessoa chega na apostasia, pode chegar num ponto bem delicado, que o Espírito Santo realmente pode tomar um rumo diferente, bem delicado, mas aqui não vem ao caso a gente poder discutir. Mas aqui o que Paulo está falando é o seguinte, que eu e você, que temos Jesus como o Senhor da nossa vida, nós não podemos entristecer o Espírito Santo. Posso ouvir amém, igreja? Então isso fala das atitudes que nós estamos tendo, isso fala do posicionamento que nós estamos tendo. Agora é aquilo que eu quero que você pense: se nós estamos entristecendo Ele, quem que nós estamos alegrando? Se eu entristeço Ele, eu alegro quem? Se é que pode dizer que o bicho tem alegria. Quem está celebrando? Nós não podemos ser uma geração que caminha com isso, com essa destruição. Nós possamos ser uma geração que atrai a presença de Deus em nome de Jesus, amém? Mas agora, Saul chegou a um ponto tão delicado, que nós vimos aqui que um espírito veio atormentar, o Espírito Santo saiu dele, o Espírito de Deus saiu dele, e agora veio um espírito da parte de Deus, na verdade Deus permitiu vir sobre ele, e agora para poder resolver a situação, alguém olha e fala: pô, Saul, está complicado, está atormentado. Então imagina, as pessoas estavam vendo como que Saul estava agindo, ao ponto que ele chegou. E eles falam: cara, você tem que achar alguém que possa tocar alguma coisa, uma harpa, para poder vir aqui e você ficar melhor. E Saul fala: tá bom, então me chama alguém aí. E alguém chega para Saul e fala: cara, é o seguinte, eu conheço alguém. E o texto vai dizer assim, 1 Samuel 16, 18. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é forte, valente, homem de guerra, sisudo, aqui no caso com bom senso em palavras, de boa aparência, e o Senhor é com ele. Querido, só de um desses tópicos que nós podemos ver aqui, essas características que falaram de Davi, dá para fazer uma pregação em cada uma delas, mas eu não vou falar disso hoje. Mas aqui nós podemos ver que alguém chega e fala: então eu conheço alguém. Eu conheço alguém que talvez pode ajudar você que está nessa situação. Alguém está atormentado, passando um peso complicado, porque infelizmente começou a atrair aquilo que não é de Deus para a vida dele, chegou num ponto que chegou. Mas agora o cara fala: tem alguém que pode solucionar isso, que eu acho maravilhoso. Tem pessoas que estão debaixo de tormento, mas tem uma geração que está tomada na presença. Tem uma geração que está tomada na glória. Tem uma geração que está ouvindo: peraí, o Senhor é com ele, aleluia. E o texto vai dizer o seguinte... O texto vai dizer lá: puxa, eu conheço o cara, filho de Jessé. Lembra quem que é ele? Aquele garoto que ungiu, 3 pelinhos no peito. Brincadeira, tá? 3 pelinhos no peito, vamos ungir, o garoto tá aqui. Mas foi ungido, mas está no campo ainda. Foi ungido, tem promessa, mas está no processo. Tem promessa, mas está esperando o momento. Então aqui fica uma dica para mim e para você: não force a porta. Espera para viver aquilo que Deus tem para você. O que Deus tem para você, Ele vai mover. Não queira fazer na força do seu braço, como eu já fiz isso, já arrebentei minha cara. Aqueles que esperam no Senhor viverão a promessa que Ele tem em nome de Jesus, aleluia. Mas agora o texto vai dizer, alguém comentou: então tem um cara, ele sabe tocar, é forte, valente, homem de guerra, sisudo ou bom senso, sisudo em palavras, alguém que tem bom senso, coerência, é boa aparência, e a última, mais importante: o Senhor é com ele. O Senhor é com ele. Queridos, aqui quem está falando não é Davi. Quem está falando é alguém de fora a respeito de Davi. A pergunta que fica para mim e para você é: o que falam a meu e a seu respeito? O que falam de nós? Quando vão falar de mim e de você, o que podem dizer? O que podem dizer? Talvez vocês me conhecem de altar, mas tem pessoas que me conhecem
de dentro. Tem minha esposa, minha filha, minha sogra, que me conhece de dentro, sabe quem eu sou, assim como eu conheço elas. O que elas podem dizer, o que eu posso dizer a respeito delas, o que as pessoas podem dizer a nosso respeito. Então aqui você vê que alguém falou de fora, peraí, aqui você vê que Davi não era apenas alguém talentoso, ele tinha os talentos, você viu aqui, podíamos falar como eu falei, sabe tocar, forte, valente, homem de guerra, e por aí vai. Então Davi, ele tinha talento, Davi tinha caráter, mas principalmente a presença de Deus na vida dele. E isso aqui nos ajuda a entender que a preparação de Davi não começou quando ele entrou no palácio, mas ele foi formado enquanto cuidava das ovelhas. Nós muitas vezes vislumbramos que a nossa vida vai ser maravilhosa, extraordinária quando chegar lá na promessa. Mas quem falou para você que vai ser assim? Vai ser legal quando chegar lá, mas Deus já está trabalhando hoje. Deus já está movendo hoje. Hoje você já pode experimentar o que Deus está agindo. Davi tinha a promessa para um dia pisar no palácio, não tinha pisado ainda, mas estava sendo trabalhado lá no pasto, estava sendo trabalhado lá naquele momento, cuidando das ovelhas, cheio de cocô de bicho, espantando bicho, tirando bicho, é leão, é urso, o que tiver. Então aqui nós temos promessas e palavras de Deus, mas será que nós estamos permitindo Deus trabalhar em nossas vidas? Então grava isso na sua vida. Antes de Deus colocar alguém em uma posição pública, muitas vezes o Senhor vai trabalhar essa pessoa no secreto. Antes de Deus colocar eu e você aonde Ele quer colocar, Ele vai trabalhar a gente no secreto. É no secreto que Ele vai trabalhar. É no secreto que Ele vai forjar, é no secreto que Ele vai mover, é no secreto que Ele vai operar. Então aqui eu vou dizer uma coisa para você. Davi não estava desperdiçando o tempo dele cuidando de ovelhas. Não pense que o que você está fazendo hoje, naquilo que Deus falou, mas pastor, ele tem promessa lá, mas eu ainda estou aqui. Quem falou para você que é um desperdício? É um trabalhar de Deus. Ele está forjando você, Ele está preparando você, está trabalhando em você. Por quê? Se colocar agora, você não está pronto. Eu tenho que trabalhar dentro, eu tenho que forjar dentro, eu tenho que lapidar dentro. Por quê? Tem que crescer, tem que amadurecer. Por quê? Lá na frente vai ter pancada, lá na frente vai ter complicações, lá na frente vão ter detalhes que você jamais poderia imaginar, são pressões que você jamais poderia pensar, mas você não vai conseguir aguentar lá, se você não se abrir no processo aqui. Então que em nome do Senhor Jesus, nós possamos nos abrir para esse trabalhar de Deus, esse processo do Senhor, esse agir do Senhor de forma sobrenatural na minha e na sua vida. Então não despreze o lugar que Deus está forjando e formando você. Dê uma salva de palmas a Ele bem forte, aleluia. Talvez o ambiente de hoje não é o que Deus falou, mas é onde eu e você estamos sendo preparados, estamos sendo forjados. Puxa Deus, eu não estou lá onde o Senhor falou. Pois é, mas você vai chegar. Mas para chegar até lá, você tem que ser trabalhado, tem que ser forjado, tem que ser lapidado. Foram chamar Davi, chamaram Davi, Davi chegou e o texto vai dizer assim, 1 Samuel 16, 21. Assim Davi foi a Saul, e este esteve perante ele, e este o amou muito, e o fez escudeiro. Lembrando, tá gente, Saul não tinha a menor ideia aqui, que Samuel tinha ungido Davi, porque se isso tivesse acontecido, ele teria matado o cara, porque Samuel falou para ele, você é o rei de Israel, para Davi. Então o Samuel falou assim, e agora? Então aqui entra esse momento, esse cenário, esse ponto. Então agora aqui, Saul amou muito Davi, e Davi ficou quieto, no seu canto. O texto vai dizer que Saul mandou dizer a Jessé, deixe estar Davi perante mim, pois caiu em graça. Então a atitude de Davi ali começou a mexer até com esse coração do rei, achou graça. E o texto vai dizer assim no versículo 23, sucedia que, quando o espírito maligno da parte de Deus, nós entendemos que Deus permite, está vindo agora. Pastor, como que é isso? Queridos, existem atitudes que nós tomamos, como eu falei, que atrai aquilo que é divino ou aquilo que é não. Saul começou a tomar um rumo, que agora, meu querido, Deus falou assim, cara, você está indo para um lugar, meu querido, que já era, está complicado demais. Então começa a atrair aquilo que não é para atrair. Nós aprendemos aqui, vimos aqui. Só que o seguinte, vinha sobre Saul
Davi tomava a harpa e dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Queridos, aqui eu não vou entrar no ponto se Davi estava expulsando o demônio, não estava, mas o texto aqui nós temos que ler. Davi tocava a harpa e dedilhava. E quando ele dedilhava, o Saul se sentia aliviado, e a Bíblia vai falar que o espírito maligno se retirava dele. E aqui eu tenho que entender que, para mim, sem sombra de dúvida, quando você vai ler os Salmos, você consegue ver que aquilo que Davi tocava era aquilo que é divino. Então aqui nós temos que pensar que aquilo que Davi tocava mexia no ambiente. Aquilo que Davi tocava mexia ao ponto do espírito que estava em Saul atormentando saía do cara. Então, se nós olharmos aqui, nós podemos ver que à medida que ele tocava, algo acontecia naquele lugar e na vida de Saul. E isso é algo interessante, porque aqui nós podemos aprender algo. Só conseguimos manifestar em público aquilo que nós aprendemos a gerar no secreto. Muitos querem manifestar coisas perante as pessoas. Legal, mas o que eu e você estamos gerando no secreto? E aqui também entra um outro ponto que eu acho maravilhoso, que uma vez eu ouvi. Eu prego o que eu quero, mas eu transfiro o que eu tenho. Eu gosto disso, porque as minhas palavras podem ser bonitas, podem ser frases de impacto, de efeito, que dá cortes, aí a gente fica, uau, que frase, maneiro. Mas a pergunta é, a hora que eu toco, o que eu transfiro? Eu vou transferir aquilo que eu atraí no secreto. Eu vou transferir aquilo que foi gerado no secreto. Eu vou transferir aquilo que eu recebi no secreto. Davi, meu querido, está lá no pasto, meu querido. Cheiro de cocô, bicho, ovelha, vai de um lado para o outro, que delicado. Mas uma coisa ele entendeu, estou sendo trabalhado. Tem promessa, mas eu estou sendo forjado. Tem promessa, mas eu estou sendo lapidado. Aqui então, para mim, sem sombra de dúvida, aquilo que Davi dedilhava, quando nós lemos os Salmos, nós podemos ver, é o Deus poderoso que ele estava adorando, é um Deus sobrenatural que ele estava exaltando. Então ali para mim, uma atmosfera no ambiente estava sendo mudada, aonde o espírito maligno estava atormentando. Agora Davi falou, chega, eu quero atrair o céu para a terra, eu quero atrair a presença de Deus para esse lugar. Talvez os céus na sua casa e na sua família estão fechados, mas hoje eu e você temos a oportunidade. Senhor, a partir de hoje eu quero atrair os céus para a terra. A partir de hoje, o teto que está fechado sobre a minha casa, eu declaro agora quebrado. Toda a opressão maligna na minha família, cancelada agora. Eu declaro a presença de Deus, eu declaro o poder de Deus, eu declaro a unção de Deus, eu declaro o Deus maravilhoso vindo na minha vida. Não tem mais espírito de tormento na minha casa não. Eu declaro que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu faço parte de uma geração que vai clamar, vem com a tua presença, vem com o teu poder, vem com a tua glória, que em nome do Senhor Jesus, a presença do Senhor venha. Senhor Jesus, mova nesse lugar. Nós queremos atrair para essa casa a presença de Deus. É o Espírito de Deus vindo nesse lugar. É a presença do Senhor vindo sobre nós. Aleluia. Começa a declarar sobre a sua vida. Senhor, chega, eu quero atrair aquilo que é de Deus. A minha boca só vai sair palavras que vão edificar, não mais palavras que vão destruir. Aleluia.
Feche os seus olhos por um instante. Que em nome do Senhor Jesus, nessa noite venha ser uma noite de decisão. É uma noite onde nós decidimos atrair aquilo que é divino, aquilo que é da parte de Deus. Chega de palavras destruidoras, chega de palavras de maldição, chega de amaldiçoar a porta que Deus abriu na sua vida, chega de amaldiçoar a família que Deus te deu, chega de amaldiçoar a igreja onde você está, chega de amaldiçoar a célula que você frequenta, chega de amaldiçoar aquilo que está vivendo. Chega! Começa a atrair aquilo que é de Deus. Começa a declarar: Senhor, eu quero viver a promessa e a palavra do Senhor. Se eu estou no pasto sendo trabalhado, trabalhe na minha vida. Senhor, eu creio na promessa, eu creio na palavra, mas a partir de hoje chega. Talvez chegou a hora que você vai ter a sua oração aí no seu lugar. Você vai ter que orar agora o seguinte: você vai começar a lembrar de cada palavra destruidora que você disse a seu respeito, a sua família, áreas da sua vida. Talvez você se sentiu inferior, chamou de burro, que não presta, que não serve. Essa empresa não está louca, só me dá prejuízo, não dá para nada, que desgraça. Essa igreja. Comece a orar agora, fala: Senhor, chega. Agora eu recolho essas palavras do mundo espiritual. Eu recolho essas palavras que eu lancei na minha vida de maldição. Senhor, eu atraí. Senhor, eu peço perdão por palavrão sair da minha boca. Chega, eu não quero mais ter palavra torpe. Eu não quero mais ter palavras de maldição. Eu quero ter mudança na minha vida. Eu quero atrair a Tua presença. Eu não quero mais entristecer o Espírito Santo. Eu não quero mais estar em redes sociais ver aquilo que entristece Ele. Eu quero ter mudança, porque eu quero atrair a presença. Eu não quero trazer espírito de tormento. Eu não quero trazer tormento. Eu não quero trazer peso. Eu quero a presença de Deus, o poder de Deus. Pai, vem nesse lugar e mova, aleluia. Ore, crente, ore, declare, aleluia. Começa a ser tocado pelo Espírito Santo. Começa a pedir perdão para Ele. Começa a falar: chega, hoje eu me posiciono, homem de Deus, mulher de Deus, que caminha em santidade, na palavra. Reconheço, pequei, errei, mas hoje eu me arrependo. Hoje eu quero caminhar na palavra do Senhor, aleluia. Espírito Santo de Deus, como servo do Senhor e responsável por essa casa, por esse ministério nessa cidade, eu declaro sobre cada igreja, sobre cada irmão nessa igreja, a paz, a alegria, todo tormento cai por terra, tudo aquilo que Satanás está vindo para roubar nossa alegria cai por terra. Tudo aquilo que Satanás está fazendo de tudo para querer desanimar os nossos irmãos cai por terra. A nossa confiança está em Ti, a nossa esperança está no Senhor. Pedimos perdão por palavras que nós lançamos que entristeceram o Espírito Santo, atitudes que nós tivemos que entristeceram o Espírito Santo, atitudes que nós tivemos que infelizmente, ao invés de atrair aquilo que é de Deus, entristeceu o Espírito Santo e o ambiente foi tomado de trevas. Nós pedimos perdão agora. Nós declaramos que a nossa casa é casa de bênção. Declaramos que essa igreja é uma bênção, porque ela tem pregado a palavra de Deus. Ela alcança vidas, ela toca pessoas, ela move, ela resgata, ela prega a palavra de Deus. E Jesus é o cabeça. Ele é aquele que está à frente, Ele é aquele que vai guiar, Ele é aquele que vai direcionar. Eu declaro em nome
nome de Cristo Jesus. A paz que excede todo entendimento, liberado sobre cada obreiro nessa casa, sobre cada irmão, sobre cada irmã. Poder de Deus, presença de Deus, unção de Deus. Os céus que estão fechados venham se abrir. Os céus que estão fechados venham se abrir. A glória de Deus manifesta nesse lugar, aleluia. Em nome de Jesus, Senhor. Possamos ser reconhecidos como aqueles, o Senhor está com ele, o Senhor está com ela. Que o Senhor esteja conosco, nos guiando, nos conduzindo e nos direcionando poderosamente em nome de Jesus. Você crê nisso? Toma posse. Glória a Deus. Só queria fazer mais uma oração. Feche seus olhos por um instante. Talvez você entrou aqui hoje pela primeira vez. Talvez você ainda não tenha uma aliança com Jesus Cristo. E hoje você pode tomar essa decisão. Jesus não invade a vida de ninguém. Pode abaixar um pouquinho, Serginho, por favor. Jesus não invade a vida de ninguém. Mas Ele faz o convite. Para nós sermos chamados filhos de Deus e termos acesso a Deus, é só através de Jesus Cristo. E talvez você entrou aqui hoje e você ainda não fez essa oração de entrega. E esse convite é para você. Para você que talvez está nos visitando, ou talvez não, talvez está nos acompanhando pela transmissão. Você pode tomar essa decisão hoje, de falar: eu quero receber Jesus como o Senhor da minha vida. E se esse é o seu desejo, eu queria orar com você. De olhos fechados, coloque a mão no seu coração. Repita assim comigo, diga assim: Senhor Jesus Cristo, nesta noite, eu te peço perdão. Eu reconheço, pequei contra ti. E hoje eu me arrependo dos meus pecados. Porque a partir de hoje, crendo com o coração e confessando com os lábios, eu reconheço que Jesus Cristo de Nazaré é o Filho de Deus. E que a partir de hoje, eu recebo na minha vida como meu único e exclusivo Senhor e Salvador. Você que está fazendo essa oração, levante sua mão comigo e deixa eu orar com você. Pai, em nome de Cristo Jesus, por cada vida que está fazendo essa oração, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha cuidar, que o Senhor venha guiar, que o Senhor venha direcionar, que venha ser um novo tempo, uma nova estação na vida de cada um deles. É o que nós oramos, cremos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas a Jesus por essas vidas. Você que fez essa oração pela primeira vez, nós como igreja gostaríamos de orar por você. Se você permitir, esses irmãos aqui são do Ministério Boas-Vindas. Eles estarão à sua direita para pegar teu contato, telefone, te indicar uma célula. Se você conseguir fazer isso antes de ir embora, seria muito importante para a gente em nome de Jesus. Amém, queridos? Posso dar uma lição de casa? Fechou, não tem problema. Toda vez que você estiver na caminhada, você vai lembrar de momentos que talvez que saíram palavras que atraíram aquilo que não era de Deus. Ore repreendendo, fala: Senhor, eu quero te pedir perdão. Falei isso aqui, eu não quero mais que isso faça parte da minha vida. Eu declaro palavras de vida, declaro palavras de bênção. Talvez você, pai e mãe, vai ter que falar sobre os seus filhos. Talvez você, filhos, vai ter que falar dos pais.
Talvez vai ter que falar de empresa, de negócio, de profissional, de ministério, de tantas coisas. Que nós possamos declarar palavras de Deus, que nós possamos ter atitudes de homens e mulheres que foram transformados e que atraem o céu para a terra, em nome de Jesus. Amém, queridos. Pai, muito obrigado por esse culto, obrigado por esse momento, que nós possamos hoje nos render completamente a Ti, que o Senhor esteja nos guiando e nos conduzindo poderosamente nesse momento, em nome de Jesus. Oremos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Levante sua mão comigo bem alto. Que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo guarde a nossa vida até que Ele venha. Que Ele te dê uma semana preciosa, abençoada na presença e no poder de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Bênção. Dá um abraço e umas 3, 4 pessoas. Fala: Deus abençoe a tua semana em nome de Jesus. Aleluia.